Fala galera, beleza? Tô eu de volta aí para falar com vocês agora sobre o Firebird. Firebird é aí um dos bancos aí parceiros aí do SQL Server das antigas. É um banco de dados voltado aí principalmente para plataformas desktop, cliente servidor, máquinas em rede, ambientes de RP, etc. Então, uma leve pesquisada aqui no Google, a gente já consegue ter algumas informações sobre o Firebird, que ele fala que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, o banco de dados relacional. Roda em Linux, Windows, macOS, em grandes sistemas operacionais e uma variedade de plataformas Unix. Então você já vê que é um banco de dados aí que ele já opera em várias plataformas. E além disso, o Firebase também é um banco de dados gratuito. Apesar que ele possui alguns gerenciadores aí como o IB Expert que são pagos, mas tem várias opções aí gratuitas também. Eu encontrei na DevMedia aí um material legal aí sobre Firebird. Quem tiver interesse em olhar no detalhe aí, só acessar aí o devmedia.com.br, Firebird-introdução / 7644. Então ele cita algumas características do Firebird. Não vou entrar no detalhe, com relação a coisas técnicas sobre o uso de substring, drop generator, conversão de string para blob, etc. Bom, facilidade na instalação e manutenção. Eu particularmente eu acho que isso não é uma vantagem, porque com relação a só se for a instalação ao nível de setup na máquina do cliente, porque para configurar, para sair desenvolvendo dá um pouco de trabalho. Ele peca bastante com relação a esse negócio de versão. Se você coloca uma ODLL com uma versão 0001 e a outra 0002 para trabalhar, já dá um problemão, não enxerga, não conecta e pede um tanto de coisa. Então essa questão das versões deles aí judia um pouco do desenvolvedor. Mas tem seus pontos positivos. Então ele cita aqui um esquema de arquitetura versionaring, não sei como se fala, mas acho que imagino que seja algo parecido. Que cita com relação a transações simultâneas, backups e restore. Então ele gera um arquivo .ftb, também fácil de se manipular, porque você põe no pendrive, joga para outro lugar. Transações commits em 2 fases. Então acho que em relação a abrir transações e você conseguir commitar transações simultâneas. Reaproveitamento de espaço, disco, multiplataforma, que citou lá no Google, né? Vários sistemas operacionais, bastante, viu? O negócio aí roda bastante lugar. Story Procedure, múltiplos triggers, funções de usuário, ferramenta de administração, aí ele citou o IB Expert, né? Métodos de acesso, então tem o ODBC, drives para o .NET e outras linguagens aí que usam também. Usuários de peso, então está falando que empresa grande utiliza e etc. Então essa é a cara aí do Firebird. Colocando no Google aí download Firebird, a gente vai cair no site do firebirdsql.org. Ele vai te dar as opções de download do Firebird. Atualmente na versão 2.5.9 e se não me engano tem uma versão beta mais recente. Mas a gente já consegue baixar aqui para o sistema operacional correspondente. No caso, o meu é o Windows 64 e ele dá as opções de download. Cita algumas coisas aqui, o zip ou o próprio setup, etc. É o Flame Robin. Ele é bem tranquilinho de mexer com o Firebird. Basicamente você entra na opção Register Database, você passa o nome que você quer exibir, o path, o caminho, o usuário e a senha. Ele vai abrir essa estrutura para vocês. Ele tem algumas opções aqui que fala sobre procedure, function, etc. E a parte que interessa é as tabelas. Botão direito, Create New. Ele vai abrir uma estrutura para você criar o script mesmo de banco. Então você vai ter que criar aqui mesmo na mão aqui suas colunas. Justamente por conta de ser gratuito, então ele tem essas limitações não visuais igual a gente tem mostrado nos outros. Então você precisa dominar um pouco dessa sintaxe de create table, drop, column, etc. Com a nossa tabela criada, vamos ver, ele abre uma outra aba aqui, mas ele traz uma visualização semelhante a essa aqui para a estrutura de banco de dados. Então ele traz dizendo que tem um ID, tipo varchar, nome, not null,
Tem algumas outras informações aqui. E traz o ID, o nome, falando que é varchar, não é no label. Ok. E se a gente for fazer uma consulta, olha que é bem esquisitinho mesmo aqui, né? Mas quebra o galho. Para quem não domina, ele já fala, ó, o que você quer selecionar? O ID e o nome. E no caso, o filtro seria o nosso where. Ok. E aí ele monta para facilitar a sua vida aí, caso você não tenha conhecimento, a sua estrutura de tabela. O ID a gente não precisa pôr, deixa sem estrutura condicional, executar. E olha aí, a Maria Fire, tá aí, trouxe. Então esse aí é o Flaming Robin, o gerenciadorzinho aí visual, interface para manipular os dados do Firebird. Mas tem diversos aí no mercado, várias opções. Eu só precisava citar um aqui que fosse fácil você baixar, fosse pequeno. Vamos dar uma olhada no código, como ficaria isso. Primeiramente, a gente precisa adicionar um NuGet, qual que vai ser o nosso integrador aí. Basicamente, a gente vai usar a lib do Firebird Client e o nosso ORM aí, o Dapper, para poder garantir a persistência do banco de dados. No setup, a gente só vai ter a injeção do nosso repositório e no nosso repositório tem a nossa interface, nossa classe concreta que implementa todos os métodos da interface cliente repository. Nosso construtor ele injeta aí a configuration, né, que traz aí o espelho do nosso app settings, que no caso possui uma chave connection string e o nome do nosso banco de dados, que por sua vez traz o usuário sysdba, né, que geralmente é a senha padrão sysdba, master key, só que na hora da instalação você tem uma senha nova, 20456. O nosso path do banco de dados, localhost e algumas configurações aqui que ajudam a minimizar essa questão aí da versão e tudo mais. O dialeto, se não me engano, é para tratar alguns tipos de colunas, que é com relação à região, etc. Nosso construtor ele recebe então a configuração. Com a configuração em mão, eu criei uma variável aqui, né, chamada conexão, que ela vai obter a configurações.getConnectionString, que é o primeiro nó e o nome da nossa conexão. Com isso, a gente consegue já fazer criar uma nova instância aí do nosso connection, né, conector com Firebird, e fazer uso do Dapper para facilitar aí nossa tipagem para objeto. Então, conexão.query, formata, fazendo favor no cliente, tudo que tiver essa instrução SQL, que no caso é o ID e o nome da tabela cliente. Persistir, mesma coisa, use, né, já faz o disposing no final da consulta. Já estou dando logo um return, porque eu preciso dizer se foi ou não, que na maioria dos execute ele retorna 1 ou 0. Passa uma instrução insert into values e duas variáveis representadas por arroba. O próximo parâmetro é dizendo quais são os parâmetros que vão ser passados para fazer match com essas variáveis. No caso, no objeto cliente.id e objeto cliente.nome. Atualizar a mesma coisa, update cliente set, nome igual a nome, ID igual a ID. Exclusão. Exclusão física, delete from cliente, where ID igual a ID. E o selecionar, query cliente, selecionar papapá, cujo o ID seja igual ao ID do meu parâmetro que está vindo no meu método. Selecionando o primeiro que encontrar, se porventura tiver dois IDs iguais. Page model. Create formulário, meu input. Injeção do logger do meu repositório. Sempre criaram aí as propriedades, as variáveis a nível de classe para ser acessada de qualquer método. Não precisa ser assíncrono aqui, toda vez eu tenho que ficar arrancando isso nos vídeos. Persistir o objeto cliente que fez o bind lá da tela, beleza? Delete
a mesma coisa, vou precisar arrancar aqui também, para ficar todos iguais, não gerar aquele código lá no GitHub fora de padrão. Injeção, isso aqui não precisa, tem lista de clientes aqui, eu só preciso do meu ID e chamar o meu repositório.excluir. Para quem não sabe, é importante a gente limpar as referências que não estão sendo usadas para não deixar nossa DLL grande, remover, ok. Edição, mesma coisa, gestão do repositório, obter um cliente para exibir nos inputs, selecionar o ID, post, mandar esse objeto de volta lá para o repositório para ser persistido. A minha index, no meu get, obter uma lista de clientes e a iteração para exibir linha a linha. Vamos rodar para ver como ficou? Bom, vamos lá. De cara não carregou nada porque realmente não tem nada armazenado no banco de dados ainda. Agora vai ter o nosso cliente José. Salvei. Opa, sucesso. Já está aqui aparecendo a carinha do José. Vamos inserir o novo. Maria. Voltei. Maria e José. Vamos excluir o José. Vamos digitar Maria. Maria Fire. Fire o que? Firebird. Ok. Sucesso. Bom, e é isso. A gente fez um exemplo aí de Firebird com ASP.NET Core. É um projetinho web, mas realmente o forte aí do Firebird são aplicações desktop. Então, o pessoal que ainda trabalha com Windows Form, qualquer outra tecnologia aí, seja WPF, e o pessoal do RP aí, né, com Delphi, com qualquer outra coisa aí voltada para questão de cliente servidor mesmo, em rede. Esse é o banco de dados. A resposta para esse cenário é resposta rápida, persistência rápida, gratuito. E é isso. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.